Outubro é o mês de prevenção ao câncer de mama e para marcar a data, o grupo RS Com conversou com Adriana Miorelli Carniel, de 48 anos, professora universitária e que passou pelo drama da doença. Ela fala sobre o diagnóstico, a relação com a família, a autoestima feminina e também a prevenção. Você acompanha a conversa a partir de agora. Quem é Adriana Miorelli Carniel? Bom, a Adriana Miorelli é uma virginiana de 48 anos, casada, mãe de 2 filhos, o Lorenzo de 15 anos, o Vitório de 11 anos. Relações públicas, atuante na profissão há mais ou menos 25 anos, professora universitária e, além disso, alguém que venceu o câncer. Uma notícia tão triste, né, que recebi agora no ano de 2021, mas que com força e coragem consegui superar e consegui passar por esse abismo aí também. Tratamento e diagnóstico. Foi uma bordoada, né? A notícia eu recebi depois de uma biópsia, de uma mamografia que eu fiz que sugeriu biópsia. Depois da biópsia, a minha médica me chamou no consultório dela, era uma segunda-feira. Eu estava preparada para jogar tênis, porque eu me descobri atleta não, né? Apreciadora do tênis, eu já estava há muito tempo treinando. E foi numa segunda-feira à tarde, eu estava aguardando o resultado dessa biópsia. Eu achei que o laboratório, enfim, ia ligar para mim. Acabou ligando para a doutora, né? Aquele todo o cuidado que os laboratórios têm em repassar a notícia e tal. E a minha doutora me ligou e pediu que eu fosse até o consultório dela, que ela precisava conversar comigo. Obviamente, quando eu recebi a notícia, eu já mais ou menos liguei os fatos e entendi que ali podia ter alguma coisa, mas como eu estava entrando na aula de tênis com o meu filho e eu não sabia exatamente o que fazer, eu disse, quer saber? Vou jogar a melhor partida de tênis da minha vida. Entrei em quadra e disse, agora é a próxima hora eu vou esquecer disso, vou jogar tênis e depois eu vou resolver o que eu vou fazer. Saí da aula, liguei para o meu marido, pedi para que ele me acompanhasse até o consultório e lá eu tive a notícia, né, que a biópsia, então, do meu exame tinha apontado um carcinoma. Ele ainda era muito pequeno, mas ele era maligno, né. E a partir daí, então, se travou uma batalha. Foi o dia, eu acho, mais difícil da minha vida, porque é o dia que a gente se dá conta que existe finitude, né? Porque a gente vive, corre, faz, trabalha, cuida dos filhos, cuida da casa, mas a gente não para pensar que um dia a gente não vai mais estar aqui. E eu tive essa oportunidade nesse dia de pensar que talvez eu não tivesse muito mais tempo pela frente. É uma bordoada, eu tenho outras amigas que tiveram esse diagnóstico e elas confirmam. É um dia muito triste, mas eu acho que de todo esse processo, o dia da notícia é o pior de todos. Eu acho assim que tem momentos bem importantes, né? O primeiro é o diagnóstico. É o pior momento da tua vida. Demora um pouco para cair a ficha, cai depois de, 2, 3 dias, que tu entende todo o processo e consegue raciocinar, né? Eu, graças a Deus, caí nas mãos de profissionais muito bons aqui em Caxias. Fui muito bem assessorada pelos meus médicos, não só no quesito técnico, mas também no quesito emocional, de acompanhamento, de explicações, de esclarecimentos, de carinho. Eu sempre fui uma pessoa muito carinhosa com as pessoas que se relacionam comigo e eu recebi esse carinho quando eu precisei. E isso é muito importante, né, nessa relação médico-paciente. E sou grata até hoje a todos eles por isso. Da descoberta até a cirurgia foi muito rápido, porque eu queria me livrar logo. Eu fui para fora de Caxias, ouvi outras opiniões para ter certeza do que eu iria fazer. E foi um inteirinho assim de, 1 semana, 10 dias para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, daí tem um outro momento mais difícil, que é o resultado da biópsia pós-cirúrgica, que é o que realmente vai comprovar o que tu tem, né? E a partir dali é que se estabelece todas as linhas de tratamento possíveis. No meu caso, eu tive muita sorte nesse azar todo, que o câncer, ele era
in situ, ele é uma classificação de câncer muito inicial, ele era muito pequeno e ele foi detectado numa fase em que o tratamento não precisou ser tão invasivo. Então, a indicação, além de cirúrgica, de retirar toda a parte doente, né, e fazer a reconstrução na mama, a segunda fase foi a radioterapia, que muita gente me dizia que era tranquila, que eu acho que perto da quimioterapia ela realmente é muito tranquila, mas ela é doída também. Ela tem alguns efeitos colaterais, né? Ela tem alguns efeitos emocionais, porque ela é um tratamento que é diário, vai todo dia. No meu caso, eu fiz no Hospital Geral, que aqui em Caxias do Sul é a referência para esse tratamento, tanto de quimioterapia quanto de radioterapia. E por 3 semanas eu vivenciei assim, a dor do câncer, a dor das pessoas com câncer no mesmo ambiente que eu estava. Então a gente divide algumas alegrias e algumas tristezas, né, nessa caminhada. E a radioterapia, ela não foi uma experiência muito boa, mas ela passou, graças a Deus. Eu tive algumas reações, eu tive radiodermites, que é uma reação que dá na pele após a rádio, mas passou, né? E agora eu sigo em tratamento por 5 anos, agora eu faço hormonioterapia, porque nessa caminhada a gente descobriu que o meu tumor, ele se alimentava do hormônio feminino, então hoje eu tomo um bloqueador hormonal como forma preventiva e sigo por esse tratamento por 5 anos. Rede de apoio familiar. Eu não sei se eu passava essa segurança para eles. Na minha casa, a gente sempre foi muito transparente, assim, né? Então, eu costumo dizer, assim, que a gente vive a vida como ela é. Então, e eu sempre incentivei muito os meus filhos a colocarem para fora os seus sentimentos, né? Se tivessem vontade de chorar, que chorassem. Se tivessem vontade de dar risada, que dessem risada. E nesse momento, eu vivi muito intensamente todos os sentimentos junto com eles. Então, em nenhum momento a gente escondeu a doença deles. Quando eu fui sugerida para fazer a biópsia, eu já me desesperei antes mesmo do diagnóstico, porque a gente disse, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. E ali já chorei, e ali a gente já expôs para todo mundo o que estava acontecendo e principalmente para os meus filhos, né? Então, o que eu vou te dizer? Eu acho que a nossa relação com o câncer e com essa situação difícil foi uma relação de sinceridade, né? Então, todas as vezes que eu tinha vontade de chorar, eu chorei na frente deles. Todas as vezes que eu precisava dizer para o meu filho de 11 anos ou para o meu filho de 15 anos que eu estava precisando da ajuda deles, eu disse, olha, hoje a mãe não está legal, eu preciso que tu me ajude. A mãe está com medo, a mãe não sabe o que vai acontecer, a mãe vai começar um tratamento. E desde o primeiro momento a gente tratou as coisas muito às claras, assim. E isso deu para eles a segurança de que eu não estava escondendo nada e de que como eles estavam me enxergando era como realmente eu estava naquele momento. Gerou um certo medo, porque eu tinha medo e eu não tinha como não passar isso para eles, mas ao mesmo tempo a gente foi descobrindo que o caminho não precisava ser tão dolorido, né? E que a gente estava assim enxergando um processo de cura e a gente vivenciou tudo isso juntos. Aproximou a família? Aproximou a família, com certeza. Eu às vezes até me emociono assim porque eu vejo que alguns colegas se aproximaram dos meus filhos para mostrar solidariedade e isso fez bem para eles, né? Então às vezes até me culpo assim, será que eu não tinha que ter tirado eles um pouco dessa situação, ter poupado? Mas a nossa família é assim, né? A gente vive tudo intensamente juntos e eu preferi fazer tudo de uma forma transparente, né? Eu acho que no lugar deles, eu gostaria de saber como é que minha mãe está sentindo, o que ela vai ter que fazer e nesse sentido do que tem que fazer, o meu filho mais novo, ele estava muito preocupado com a quimioterapia, que eu fosse perder os cabelos porque o câncer tem esse estigma, né? E parece que se a pessoa não perder os cabelos, ela não passou pela doença.
o que é uma grande mentira. Eu não precisei fazer, mas passei por um sofrimento muito parecido. Mas para ele foi um alívio quando ele ficou sabendo, que bom, mãe, tu não vai precisar fazer a quimioterapia. A gente viveu esse processo juntos. Autoestima feminina. Eu sempre fui bastante vaidosa, assim, né? Eu tô sempre cheia de penduricalho, eu gosto de... eu gosto. Mas eu tinha assim, medo. Eu tive medo da quimioterapia, eu tive medo de perder os meus cabelos. Eu passei alguns processos assim difíceis em função da medicação que eu uso também. Então eu tive algumas alterações, né, no corpo, cabelo, pele, peso, essas coisas aí a gente tem que aprender a lidar. Mas eu tive medo, sim, mas eu tinha uma certeza, assim, se eu precisasse perder o meu cabelo para ir atrás da cura, eu ia fazer disso um troféu, né? Não sei se isso é legal ou não, mas eu estava preparada para isso também, se precisasse vir, né? Sei que ia ser dolorido, porque eu acho que, infelizmente, a questão do câncer, ela está ainda muito relacionada à aparência física, às mulheres carecas e etc. Isso não é uma imagem boa que a gente tem, não tem como repercutir uma imagem boa, né? A pessoa fica com uma aparência realmente de doente. Mas é uma coisa que as mulheres precisam enfrentar, né? Eu acho que diante da dor que a gente passa, do diagnóstico, isso vai se tornando pequeno, sabe? Então, lá pelas tantas, sei lá, se eu perder o cabelo, tudo bem, eu vou dar um jeito de ficar sem cabelo, ou talvez eu vá achar uma peruca legal, vou mudar a cor de cabelo. Eu estava preparada para enfrentar dessa forma. Mas eu acho, sim, que é uma questão bem difícil para a mulher, mais difícil do que para o homem, né? Que eu acho que ele lida melhor com essa questão, mas que não tem muita alternativa. Ou tu enfrenta, ou tu enfrenta. Então é mais ou menos isso. Outubro Rosa e prevenção. Uma das coisas que eu prometi para mim mesma, quando eu recebi esse diagnóstico, é que eu ia colocar toda essa minha experiência a serviço da comunidade, da sociedade, sob forma de informação, sob forma de alerta do quanto é importante a gente trabalhar a prevenção, né? Eu sempre fui uma pessoa que fiz os exames muito periodicamente e graças a esse meu cuidado eu consegui detectar uma doença que é tão triste, que acomete tantas mulheres num estágio inicial. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, feliz com esse meu processo de cura, graças a essa atenção que eu dei para a prevenção. Então, o que eu preciso dizer? Que as mulheres precisam realmente se cuidar, que prevenção não é bobagem, que a história de que quem procura acha, é melhor que a gente ache cedo do que tarde. Então, muita gente diz assim, eu não vou fazer os exames porque quem procura acha. Tomara que você ache alguma coisa cedo que possa tratar. A importância do autoexame, né? E as visitas periódicas aos médicos especialistas. Isso é muito importante, isso não é bobagem. Relação com a doença. As pessoas até falam assim, tu é uma mulher corajosa, tu é uma mulher batalhadora, tu é uma mulher guerreira. Eu até sou, sabe? Pelo meu histórico eu me sinto assim, mas eu não queria receber esse troféu de guerreira batalhadora em função de um câncer, né? Mas realmente é uma batalha que a gente trava. E se a gente não consegue entender isso dentro da gente, fica muito mais difícil de atravessar. Com a produção de Chayane Sacramento, para a Jovem Pan, Cristiano Lemos.